Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje daremos continuidade ao nosso assunto níveis de organização de seres vivos e hoje será a nossa última aula sobre esse assunto. Na última aula falamos sobre células. Verificamos que no nosso organismo existem diferentes tipos de células e cada célula, dependendo do seu formato, executa uma determinada função. No entanto, a estrutura básica de cada célula é a mesma. Quais são essas estruturas? É a membrana plasmática, é o citoplasma e é o núcleo. Sabemos que a nossa membrana plasmática, ela envolve, ela protege, ela tem a capacidade de controlar o que entra e o que sai da nossa célula. Nosso citoplasma é a parte interna da nossa célula, ele é preenchido por um líquido chamado hialoplasma e lá onde são realizadas todas as reações químicas. Finalizamos com o núcleo. O que tem de especial no núcleo? O núcleo de cada célula tem um material genético e é no núcleo onde que ocorre, o núcleo é o responsável pelo processo de reprodução. Hoje falaremos um pouquinho agora sobre tecido, sobre órgãos e também sobre sistema. Lembrando que características dos seres vivos é ser constituído de células, a unidade básica. E outra característica do ser vivo é que ele alimenta-se, ele reproduz-se, ele respira, ele responde a estímulos, ele elimina resíduos, ele se movimenta e ele morre. Vamos agora para a nossa apresentação, nossos slides. Então, vamos falar de tecido. Então, o que são tecidos? Tecido é um conjunto de células. Temos que tecido é um conjunto de células semelhantes que se agrupam para realizar determinada função. Então, nós temos tecido. No nosso organismo, nós temos 4 tipos de tecidos. Temos o tecido epitelial ou de revestimento, o tecido nervoso, o tecido conjuntivo e também o tecido muscular. Onde que eu encontro cada um desses tipos de tecido? Tecido epitelial ou tecido de revestimento é encontrado na nossa pele, na camada superficial chamado epiderme. Característica do tecido epitelial: essas células estão bem grudadinhas, estão muito próximas. Falamos que essas células são justapostas e entre elas tem pouco espaço, e esse pouco espaço significa que tem pouco material intercelular. Tecido epitelial também é encontrado em cavidades e também em glândulas. Nossas glândulas são constituídas também de tecido epitelial ou de revestimento. Nós temos o tecido nervoso, constituído de células nervosas, que são os nossos neurônios, que são responsáveis por conduzir os impulsos nervosos, a eletricidade que flui pelo nosso corpo. Temos também o tecido conjuntivo. O nosso tecido conjuntivo ele tem 4 principais funções. Quais são? Transporte de gases, sustentação, proteção e isolamento. Então, nós encontramos o tecido conjuntivo nos ossos. Os ossos são constituídos também por tecido conjuntivo, que é dito tecido ósseo. O nosso tecido sanguíneo, então nós temos a hemácia, nossos glóbulos vermelhos, responsável pelo transporte de gases, transporte de oxigênio e transporte de gás carbônico. Nós encontramos tecido conjuntivo também nas cartilagens e no tecido gorduroso. O tecido adiposo é um tecido conjuntivo, responsável pelo isolamento térmico e pela proteção mecânica de determinados órgãos. Temos agora o nosso tecido muscular. O nosso tecido muscular é dividido em tecido liso, estriado e cardíaco. Tecido cardíaco refere-se ao coração, encontrado no nosso coração. Estriado, tecido muscular estriado esquelético, é aquele que é responsável pelos movimentos voluntários. O que são movimentos voluntários? São aqueles movimentos que ocorrem e dependem da sua vontade. Agora nós temos tecido muscular liso, reveste os nossos órgãos e são tecidos responsáveis por movimentos involuntários, aqueles que nós não temos a capacidade de controlar. Chegamos em órgãos. O que são órgãos? Órgão é formado por um conjunto de
tecidos. Então, um conjunto de tecido forma um órgão. Então, o nosso osso é um órgão e a nossa pele também é um órgão, característica de órgão, formado por diferentes tecidos. Então, a nossa pele é um órgão porque ela é constituída de tecido epitelial, ela é constituída de tecido nervoso e ela é constituída também de tecido conjuntivo. Então, nós temos que os nossos órgãos, o maior órgão de nosso organismo é a pele. Então, nós temos o coração, temos os pulmões, cérebro, rins, estômago. Então, nós temos os órgãos. Os órgãos se juntam e formam sistemas. Quem são esses sistemas? Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema esquelético, sistema digestório. Esses sistemas se agrupam, se integram para formar o nosso organismo. E quando nós temos o organismo, um conjunto de organismos constitui uma população. E um conjunto de populações diferentes constitui uma comunidade. A comunidade, junta com os elementos da natureza não vivos, constitui o nosso ecossistema. E o conjunto de ecossistemas chegamos na nossa biosfera, no nosso planeta. Pessoal, finalizamos o nosso estudo aqui de níveis de organização dos seres vivos. Então, agora vamos para a nossa introdução teórica, o texto onde vocês vão ler com calma toda a explicação, todas as informações referentes a essa atividade 5. Na atividade 5 nós temos sobre um texto que traz todas as informações sobre células. Então, aqui eu vou passar pausadamente. Então, agora vamos para a nossa introdução teórica, o texto onde vocês vão ler com calma toda a explicação, todas as informações referentes a essa atividade 5. Na atividade 5 nós temos sobre um texto que traz todas as informações sobre células. Então, aqui eu vou passar pausadamente. Quem não consiga abrir esse documento no celular, pode dar um pause, faz a leitura, depois continua. Então, nós temos a célula. Na sequência, mais informação sobre as células, quais são as partes que constituem a célula, as partes principais. Aqui está informando que as células são as menores unidades que compõem os seres vivos. Aí a gente continua com o texto. Aí aqui já estão falando da característica da membrana plasmática, que é a permeabilidade seletiva. Aí vem aqui parte, na continuação, os componentes fundamentais da célula. Os componentes fundamentais da célula são o citoplasma, o núcleo e a membrana plasmática. E agora ele vai descrever quais as características de cada um desses elementos, citoplasma, do núcleo. Agora vamos falar de forma e função das células, quais são os tipos de célula. Então aqui nós vamos verificar as características de cada tipo de célula. Célula nervosa, aqui está explicando do neurônio. Então nós temos também aqui um modelo de neurônio. Então nós temos agora as hemácias ou glóbulos vermelhos. Aí tem aqui a explicação para você ler com calma. E no final de cada introdução teórica, a gente tem um estudo do texto, que são perguntas relacionadas com o que foi mencionado no nosso texto, as informações principais. Então, a primeira pergunta, de acordo com a figura abaixo, relacione as palavras membrana plasmática, citoplasma, núcleo com as marcações A, B e C. Então, você vai colocar cada palavrinha dessa no item A. Você pode falar, é o núcleo. Ou você pode falar que é o citoplasma ou a membrana plasmática. Lembrando que não pode repetir as palavras, pessoal. O C, ou ela é membrana plasmática, região C, ou é núcleo, ou é citoplasma. Assim sucessivamente para o item B e para o item A. Exercício pergunta 2, de 3 funções da membrana plasmática. Tem no texto e eu comentei anteriormente também. Então, função 1, função 2 e função 3 da membrana plasmática. Qual a função do núcleo das células?
volta ao texto, lê com calma, que tem lá explicando o núcleo, qual é a função principal que ele tem. Quais as características dos seres vivos? No início desse texto está falando. Característica do ser vivo é possuir alguém. Também, além de possuir determinada estrutura, existem funções que são características dos seres vivos. Dê uma olhadinha no texto com calma que você vai encontrar. 5. Quais as partes fundamentais da célula? Então, até fiz uma pausa numa figura que representava a célula e nós temos 3 partes fundamentais. Dá uma olhadinha com calma. 6. Qual é o nome das células que constituem os músculos e são responsáveis por movimentar o nosso esqueleto? Lembrando que a gente tem célula muscular liso, estriado esquelético e cardíaco. Mas dá uma olhadinha com calma no texto, dá uma lida que você vai encontrar. Na atividade 6, temos um texto que traz informações sobre tecidos e órgãos. Então, aqui nesse texto vai mencionar quais são os tipos de tecido, quais são as características desse tecido e também de órgão. Então, aqui nós temos a explicação. Vai começar a explicação do tecido epitelial de revestimento. Fala das características das suas células, que são justapostas. Temos aqui tecido conjuntivo. Aí vocês vão lendo com calma. Aqui um exemplo. Nós temos aqui glóbulos vermelhos, tecido conjuntivo sanguíneo. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Qual a função dele? Proteção e sustentação. É encontrado em cartilagens, orelha, ponta do nariz, traqueia. Tecido conjuntivo ósseo. Aqui é um modelo. Tecido muscular. Quais as características do tecido muscular? Tecido muscular estriado esquelético. Aqui nós temos o tecido muscular estriado esquelético. É responsável pelos movimentos de contrações, os movimentos voluntários. Tecido muscular liso, aí vai trazer as características. Onde que é encontrado os órgãos, encontrado nos órgãos internos, Temos o estômago, o fígado, o intestino. E tecido muscular cardíaco. Aqui nós temos o nosso coração. Agora ele vai explicar sobre o tecido nervoso. Aí vocês vão ler com calma. Peguem as informações. Aqui está uma representação de um neurônio. Aí a gente tem órgãos. E na sequência, que nem na atividade 5, nós também vamos ter perguntas. Então, depois do texto, da introdução teórica, tem um estudo do texto. Então, eu faço perguntas com as informações principais do nosso texto. Então, é só você ler com calma que a resposta vai estar nesse texto. Primeira pergunta, o que é tecido? Depois nós temos quais os tipos básicos de tecido? Quais as funções básicas do tecido conjuntivo? Qual a função do tecido conjuntivo adiposo gorduroso? Quais os tipos de tecido muscular? Qual é o tipo de tecido muscular que constitui o estômago, útero, bexiga urinária e vaso sanguíneo? Será que é tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular liso ou tecido muscular cardíaco? Dá uma lida com calma que você vai encontrar essa resposta. Pergunta 7. Quais são as células do tecido nervoso? São hemácias? São neurônios? Pergunta 8. Defina órgãos. Então, todas essas informações vocês encontram no texto, na nossa introdução teórica. Olá, pessoal! Então, finalizamos a nossa primeira etapa de estudo desse semestre. Estudamos sobre os níveis de organização celular. Espero que vocês tenham entendido, compreendido alguns aspectos, os aspectos que eu acredito que são principais. Temos essas últimas atividades. Caso você tenha alguma dúvida, nos comunicaremos através da nossa plataforma Moodle ou através do nosso grupo de WhatsApp. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.